Muito bem, grande abraço, muito boa tarde. Estamos começando mais uma mesa redonda aqui no seu canal 10. Hoje é sabadão e amanhã domingo, a partir do meio-dia, tem reprise também. Nós estamos contando mais uma vez aqui com o nosso PVC, Gil Cipriano, que é, sem dúvida nenhuma, um cara que conhece muito de arquivo, né? Sabe muita coisa, busca lá no fundo e traz para a gente poder discutir aqui. Ô Gil, mais uma vez um grande abraço, boa tarde, prazer sempre tê-lo conosco aqui, um grande companheiro. Boa tarde. Boa tarde, Fono, boa tarde, Soares, Léo, e todos que acompanham a programação do Canal 10. Né? É um arquivo ambulante, né, Gil? A gente gosta de futebol, né, Fono? Gosta. Por isso nós estamos aqui. Faz pesquisa, essas coisas, né? Não é tanto assim que vai ser fora, não, só dentro um pouquinho só. É muita coisa assim, é muita coisa. E nós temos a grande satisfação de ter outro grande companheiro, grande amigo e colega nosso de imprensa, né? Diretor, proprietário do Jornal do Esporte, da nossa cidade, circula em 60 cidades, né, Soares? Sim. Assim, né? 60, né? 60 cidades. Zé Carlos Soares, centroavante do Palmeiras, do Santos, do Criciúma, que já levou a cartilha do Marilinha também, né? Porque a coisa tá lá, tá feia. Né? E centroavante do nosso PVC. Soares, você sabe que é um prazer muito grande ter você aqui conosco na mesa redonda, sempre que você pode vir. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite e sempre falei para você, é uma grande honra, um grande prazer estar sempre participando aqui desse programa. E se tratando de esporte, né, Bono? É uma coisa que está no sangue, a gente vive isso aí, a gente gosta muito. Não sei se você está sabendo, agora o pessoal nos vendo com mais facilidade ainda. Além da TV, né, quase 3 mil assinaturas da Cabo Mix, a internet, www.canal10porextenso.com.br, que nós estamos na internet, estamos também no YouTube, estamos no Instagram e estamos ao vivo em tempo real também no Facebook. Eu tenho acompanhado aí, eu tenho visto Tem visto? Sim, na rede social e vocês falando sobre isso aí também. Legal. Se nós vamos pagar tudo isso aí, a gente não sabe, né? A gente espera que pague. Mas estamos trabalhando para isso aí. Olha, nós vamos discutir aqui, analisar o Campeonato Paulista da Primeira Divisão, a Série A1, Série A2, Série A3, vamos falar do PVC um pouco também. Vamos falar dos grandes clubes que está na pauta também, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo. E vamos ver até onde vai esse Campeonato Paulista da maneira que está. Mandando um grande abraço outra vez ao pessoal lá da Federação Paulista de Futebol, Eduardo, né, Léo? Eduardo, ao presidente da Federação, que acreditou no trabalho do Canal 10 e nós fizemos a transmissão dos jogos do Grupo 1 da Copa São Paulo de Futebol Juniores, aqui em Fernandópolis, para a Federação Paulista de Futebol e para o planeta. Então nós temos muito que agradecer, porque se a Federação acreditou no nosso trabalho é porque alguma coisa vai indo bem nas fases. Com certeza. Não iria, né? Nós vamos dar um intervalo comercial rapidinho e estaremos de volta. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouro Oeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote Materiais para Construção, compartilhando conquistas. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. De volta com o nosso câmera aqui, meio nosso coordenador que põe ordem na casa, né? Se você escutar algum que é para calar a boca aqui no intervalo, né?
Muita gente não sabe que acontece isso, porque nós estamos voltando para o ar. Pois é, amanhã, meio-dia, tem a reprise desse programa. Estamos aqui hoje em tempo real para você, como eu disse, no Canal 10, em todas essas mídias que nós falamos aí. Pessoal, Campeonato Paulista, vamos deixar o PVC para o final, porque tem algumas novidades do PVC. Campeonato Paulista da Série A3, onde o PVC já esteve. São, você que é nosso arquivo, são 8, né, que se classificam para o octogonal decisivo, né? Classificam 8, só que só sobem 2, né? 2. Apertado, hein, Gil? Verdade. Esse ano aí está mais acirrado, né, Bruno? E tem muitos times aí que já na quinta rodada aí já está dando aquela... O sinal de alerta já está aceso há muito tempo. Já? Está há muito tempo. Inclusive, do querido Marilinha aí, não venceu no campeonato ainda. É o único time, o Marília, que não venceu no campeonato, e o que está em último lugar também não venceu. O Marília tem 2 pontos, Mojimirim 1. Então, quer dizer, você pega 5 rodadas já com esse desempenho, vai ter muita dificuldade no decorrer do campeonato, porque são rebaixados 6. Né? Soares, nós estamos falando já da parte de baixo da tabela antes de falar de cima. Então nós vamos seguir na parte de baixo da tabela. Você que jogou 3 times... Jogou até no Mojimirim, Soares. Você jogou no Mojimirim? Pode considerar, a gente pode considerar o Criciúma como um dos grandes do futebol. Lá do seu estado ele é grande. Sim, com certeza. É o único catarinense que é campeão da Copa do Brasil. E põe tamanho nisso, né? E põe tamanho. Agora, jogou no Santos, jogou no Palmeiras, Criciúma, como a gente acabou de dizer. Olha só quem está para cair. Deportivo Brasil, Rio Branco de Americana, cair para a segundona, gente, futebol de São Paulo. Mantiqueira, esse até nem tanto. União Barbarense, primeira divisão por tanto tempo. Marilinha, que revelou já grandes jogadores, sempre atuando na série principal do futebol de São Paulo, e o Mojimirim que você jogou. O que é? Você que conhece as entranhas ali, foi aquele negócio de vender o clube, vender o time. Por que será que o Mojimirim chega numa situação da Soares? Ó, assim, sem ter assim, muito conhecimento que está ocorrendo, uma coisa que há muitos anos quem tocou o Mojimirim foi o Wilson Barros, né? Ele é vivo, hein? Não, morreu. E esse cara aí, aí depois o Rivaldo, né, que pegou o Mogi, ele ainda está com o Mogi? Não, vendeu. Então, aí acho que mais ou menos aí está explicado. Aí o que acontece? E tem muita gente no futebol aí que, na verdade, está aí aventurando, né? São os aventureiros da vida. E, de repente, o cara vai numa aventura dessa aí, quer dizer, coloca um clube que tem toda uma história, numa complicação séria. E futebol é sério, né? Nós não chegamos aí no FFC, mas eu já estava pensando nisso aí só para ter uma noção do que está acontecendo aí com esse clube. Por mais que você coloque aí jogador jovem para jogar e tudo, mas tem um custo, e esse custo aí não é fácil você cumprir aí com esse dinheiro. Então eu penso que é isso aí. Com certeza é algum aventureiro aí, porque Mojimirim nessa situação. Hoje, e você lembrou bem, o Soares, que já jogou no próprio Mojimirim, sem deixar de dizer que jogou no Palmeiras, jogou no Santos, campeão da Copa do Brasil com o Criciúma. Veja bem, o Mojimirim revelou, assim, porque você chegou lá já um jogador feito, né? Sim. Pronto. Mas revelou o Walter, né? Aquele moreninho que foi pro Palmeiras. Walter. E o Leto. E o Mojimirim, eu acho que é o único time do interior de São Paulo, não sei o outro, e me desculpe se eu estiver errado, que conseguiu fabricar um daqueles que já foram o melhor jogador do mundo, que é o Rivaldo. Quer dizer, tem uma história, um peso, a começar por você, que o peso que você tem na sua gente não pode esquecer nunca. Sempre quando a gente fala, por exemplo, o Tato Maravilha, foi um centroavante extraordinário que você sucedeu. Centroavante extraordinário. Mas não teve aquela oportunidade de poder, né,
de repente jogar num time grande, né? Time grande, mas né? com certeza o Tato foi... Jogaria. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Como o Carlos Silva jogou no Santos, né? O Tato quis ficar, não quis sair. Agora veja bem, você que jogou em time grande, como é que pode ser, primeiro você, um time que revela grandes jogadores, que passou por ali outros grandes jogadores, como no caso do Soares, revela o Rivaldo, melhor do mundo, lá na Europa. Como é que pode? Mas tudo é administração, né? Não, empresa no futebol tem que ter seriedade e transparência. Quando o Wilson estava lá, o Wilson de Barros, né, tinha uma empresa, através dessa empresa, trazer muito patrocínio para o Mojimirim, e foi onde o Mojimirim teve o auge. O técnico Vadão, aquele carrossel caipira, revelou esses 3 jogadores aí, que foram o Palmeiras, passou por passagem até para o Corinthians, buscou o Soares, quer dizer, além de revelar, buscava jogadores já consagrados, caso do Soares aí. Quer dizer, a partir do momento que ele não começou a gerir mais o futebol, veio o Rivaldo. O Rivaldo, ainda apesar que o Mogi não teve aqueles anos dourados com o Rivaldo, mas a partir do momento que já fugiu da mão do Rivaldo, quer dizer, o time só está ladeira abaixo a cada ano, só tendo descenso das divisões que disputa. E é lamentável a gente ver no time Mojimirim, o próprio Marília Seu, que na Série B, que nos acompanhou na Série B, quando o Palmeiras foi rebaixado, naquela época, no quadrangular que se acompanhou, de 4 times, Marília, Palmeiras, Botafogo e Sport subia 2. Quer dizer, se fosse essa época que sobe 4, Marília estaria na divisão da Série A. Quer dizer, era transparência, hoje não está tendo futebol. Você pega esse próprio Desportivo Brasil. Esse time foi vendido por um grupo de chineses. Que eles não estão preocupados em galgatito, essas coisas, só revelar. Quer dizer, revelou Scarpa, revelou vários jogadores. Quer dizer, então hoje o futebol, quando cai na mão dessas pessoas, já fere tudo o intuito, o verdadeiro sentido do futebol, né? Que a pessoa só visa lucro e revelar jogador. Quer dizer, deixa a paixão do torcedor do lado. Soares, além de você, que já foi pronto para lá, o Mojimirim teve outros grandes jogadores, como no seu caso, que jogou em time grande? Até o Henrique, o cefador hoje, quer dizer, naquela época ele passou por um Mojimirim também. Passou também? Passou o Henrique. Hoje está indo para o Flamengo, né? Você vê, o valor que o Flamengo está pagando nele, 15 milhões, acho que não é para tudo isso. No futebol brasileiro, assim, acho que perdeu aquela noção de valores, né? E aí eu lembro que agora, me permito, né? Porque o torcedor do Palmeiras cobra muito quando eu não falo as coisas que o Palmeiras faz, né? Então a gente tem que lembrar e deixar. O Corinthians nasceu para esse negócio de jogador, nasceu para o Palmeiras passar a mão no traseiro do Corinthians, né? O caso mais recente é o Dudu, né? Que é o tal de chapéu que foi dado no Corinthians e no São Paulo, né? O Rivaldo foi um caso específico, né? Ficou lá quase um ano no Corinthians, né? O Corinthians não ficou com ele, o Palmeiras acabou ficando. Ele... Tem explicação um negócio dessa? Como é que o cara não joga no Corinthians e arrebenta no Palmeiras? O que acontece, Soares, com um jogador assim? Isso aí pra mim é muito estranho, porque se tratando de um craque, né? Quando é um jogador assim, às vezes mediano, tudo bem. Mas tratando de um craque é complicado, porque só se ele teve... Mas eu ia falar se teve algum problema com o treinador, alguma coisa assim, mas não pode, né, cara? O craque. E outro, o Rivaldo sempre pareceu um cara decente, né? Um cara... Sempre pareceu um cara decente, um cara educado, né? Então... Lembrando no caso do Rivaldo aqui agora, então eu vou fazer uma pergunta até um pouco de cunho mais particular e até familiar. Você não tem filhos, né? Você tem filha, né? Filhas. Filhas, né? 2, né? Então você não vai passar a raiva que o Rivaldo passa com o filho dele, né? o cara jogar no Corinthians, no Palmeiras, jogar Barcelona, melhor do mundo, e o filho um caneludo daquele, né? Tá na Europa ele, tá? Tá na Europa. Tá na Grécia, não tá? Tá na Grécia. Tá na Grécia. Essa raiva você não vai passar, né? Mas é o peso, né, que tem, né? É complicado pros dois, né, na verdade. Porque pro menino também, que é o filho dele, carregar nas costas o peso do jogador que foi o pai, né? E a cobrança em cima, porque, querendo ou não, filho de um craque, então, pra ele também não é fácil não, viu? Não. Os dois. Os outros que vão fazer o octogonal para subir em 2, hoje na Série A3, Noroeste, Capivariano, Monte Azul, Atibaia, Belo Clube, São Bernardo, Português Santista, Taboão da Serra. Isso aqui são os clubes. Monte Azul, que sempre esteve na cabeça, né?
Noroeste, Capivariano, Atibaia nem tanto, mas o Velo Clube, São Bernardo, Português Santista, Taboão da Serra nem tanto. De 8. É apertado, Chico. É complicadíssimo, Zé. Você pega o Noroeste, veio uma campanha aí fantástica. Noroeste 4 vitórias, 1 empate. Quer dizer, já vem desde 2015 eles montaram o time para ter acesso seguidos até chegar na Série A1, né? Mas esse regulamento também, né, Rona? Ao mesmo tempo ele prejudica muitas equipes. Você pega de 8 aí, quer dizer, depois mata-mata, o primeiro contra o oitavo. Aí já teve aí o Santos campeão brasileiro em 2002, foi o oitavo e tornou campeão. Mas nós gostamos do que aconteceu, né? Então. Para Menezes torceu contra eu também, né? Vai ser duro. Aí você vê que assim, o 2016 também, o São Caetano fez a melhor campanha da Série A3 e depois ficou para trás. Subiu o Santo André, que era o último, que era o oitavo. Então, quer dizer, esses modos de disputa aí prejudica muito, quer dizer, um time que tem uma regularidade durante o campeonato. Então, no Oeste é um time forte, bem forte, mas isso que eu falo, por sistema de disputa aí é muito complicado. Os olhos, estaria eu avançando na Lua, só porque na quarta-feira ela foi 17 centímetros maior, inclusive, né? A grande Lua, né? Que aparecia pertinho da Terra. Por sinal, minha mulher ficou meio assustada quando viu. Desses 8 aqui, me parece que Noroeste, Capivariano, próprio Monte Azul, São Bernardo, e fica por aí, que vão brigar na cabeça para chegar lá. É o que tem mais força, né? Tem mais experiência, né? Tem mais chance. Monte Azul sempre faz um trabalho legal, né, cara? Todo ano tá fazendo um trabalho bacana aí. Fala um pouquinho agora da Série A2, e essa já está mais próxima da Série A1. Aqui classificam-se 4, sobem 2. 2 rebaixam direto. O arquivo, né? Porque fica esquecido. E caem 2. Como nós começamos de baixo lá, olha só aqui. Série A2. Vice-lanterna, 15º colocado. Água Santa, 3 pontos ganhos em 4 jogos. 3 pontos ganhos, 16º, Osasco Audax. Até ontem, o Água Santa estava na principal divisão do futebol de São Paulo. O próprio Grêmio Osasco, né? Audax Osasco aí, que foi assim, sempre foi a ovelha negra do... Esse é que é do Pão de Açúcar, né? Foi sempre a ovelha negra do São Paulo. Né? O São Paulo, quer dizer, ele subiu em 2014, 2015, 2016, São Paulo venceu. O São Paulo teve 2 vitórias e 2 vitórias, quer dizer, ele goleou o São Paulo 2 anos seguidos, 4-0, depois 4-2. É a situação que está. Também é outra coisa, time como já envolve empresários, então isso aí não surpreende não, né? É mais ou menos igual o Tombense, né? Esse ano os empresários arrumaram jogadores bons lá no Tombense, tá dando um sufoco em todo mundo lá em Minas Gerais, viu? Soares, como é que pode? Explica para nós, porque a gente procura sempre tirar de você que você esteve lá dentro, né? Esteve lá dentro. O Água Santa, com o aporte financeiro que a gente sabe que tem, né? Tem um aporte financeiro muito grande, né? O próprio Osasco Audax, como é que pode esse time? Tem 4 rodadas só, serão 15 rodadas. Mas não poderia estar na lanterna e vice para cair, né? Então, aí vem aquela... Nem sempre tem explicação, né, Rony? Nem sempre o futebol... O bom do futebol é isso aí, né? Que às vezes a gente busca uma explicação lógica e de repente a gente não encontra. Mas hoje tem muito essa questão aí mesmo que você falou, está prestando atenção. Às vezes a pessoa está mais preocupada em revelar jogador do que propriamente colocar o clube no lugar que merece, né? E às vezes tem toda uma história o clube. E a maioria dos clubes aí está envolvido com empresário, né, cara? Eu acho que na verdade a maior explicação do momento, eu acho que é isso aí mesmo. Eu estava ouvindo você falar aí e com certeza é por aí. Hoje o pessoal está muito preocupado em ver o lado financeiro, revelar o jogador, né, cara? Então
Só pode ser isso aí. A gente teve uma base aqui, assim, que na própria Copa São Paulo, você viu que teve a sede aqui em Fernandópolis, você vê que tinha de empresário e pessoal vendo, né? Quer dizer, então hoje estão voltados para isso aí mesmo. E você viu, o Água Santa, do ano passado, ele foi semifinalista, ele ficou entre os 4 e perdeu a decisão em casa nos pênaltis. Quer dizer, o Olhar está numa situação dessa. E olha, e o nível dessa Série A2 não é nada promissor, não. Não é nada promissor e já começa a vislumbrar, porque a gente vê os indícios do que pode acontecer com 4 ou 5 rodadas, porque tem time aqui que já fez 5 jogos. Por exemplo, a Portuguesa é 12ª colocada dos 16, com 4 pontos ganhos em 5 jogos. Em 5 jogos, porque são 15, sempre alguém vai ter um jogo a mais, né? Vai seguir isso. E a Portuguesa é uma delas. 4 pontos ganhos em 15 jogos. Mas veja bem, o Oeste de Itápolis, em 5 jogos, ele fez 13 pontos. 4 vitórias e 1 empate. O Penapolense fez 10. 3 vitórias e 1 empate. Em 4 jogos. Então, esses 2 times começam a mostrar que terão bala na agulha para poder chegar lá na frente brigando para ficar entre os 4. Só que o terceiro colocado é o São Bernardo, que em 4 jogos fez 8 pontos. Já não é mais uma coisa para se admirar. Pior ainda, a Inter de Limeira, que fez 7 pontos em 4 jogos. E aí vem os times com 6 pontos em 4 jogos. Rio Claro, Guarani, Sertãozinho, Taubaté, Votuporanguense, que em 4 jogos perdeu 2 e ganhou 2. Se tocar esse barco, não cai, mas também não chega lá na ponta. É no meio de tabela. E esse ano, eu acho que pelo aspecto aí de descenso, para o Votuporanguense seria um ano mais tranquilo, mas você vê, ganhou 2 jogos em casa e perdeu 2 jogos fora. E a segunda pior defesa da competição, o Votuporanguense. Tomou 5 do Nacional, né? 5. 5. Agora você pega o Oeste aí, o Oeste que o ano passado na Série B não subiu por detalhes, foi o time que mais empatou na competição. Foi. Só que manteve a base aí, que alguns jogadores voltaram para o Corinthians, até o técnico, o amigo Soares, o Roberto Cavalo, fez um trabalho fantástico ano passado e esse ano vai fazendo de novo. Ele está lá ainda? Tá. É ele, né? Bom treinador. Eu ia perguntar isso agora. Bom treinador. Bom treinador. Bom treinador. Não é nenhuma sumidade não, mas é bom treinador. É, não, faz trabalho bom. Já trabalhou, acho que quantas vezes já foi e voltou aí pro Oeste? O Oeste sempre quando está numa situação difícil, às vezes chama o Roberto Cavalo para tipo, salvar o salvador da pátria. Mas assim, agora, o ano passado já fez um trabalho no pré-temporada, o time foi o que mais empatou na Série B, não subiu por detalhes. Também às vezes a estrutura não é tanto, você pegar uma Série A, é subir e descer, né? Mas a campanha que o Oeste fez o ano passado foi a melhor campanha de toda a história do Oeste na Série B. Estarei eu enganado, Soares, mas vamos consultar o nosso assessor. O Oeste também não deixou de subir no Brasileiro, da Série B para a Série A, por 1 ponto. Ou estaria eu enganado? Não. Aí não. Ele fez o contrário. No ano anterior, Para não cair. Para não cair. Ele venceu o Náutico lá no Recife. O Náutico precisava pelo menos de 1 ponto. O Oeste venceu o Náutico e o Náutico não subiu o Vasco no lugar do Náutico. Agora veja bem para vocês analisarem. Se nós estamos falando aqui de subir, hoje, o 4º colocado, que é o Inter, está a 6 pontos do primeiro colocado, que é o Oeste, com 7. Aí vem o Rio Claro, que tem 7 ainda, com alguma expectativa aí. Só que depois o grande Guarani de Campinas tem 6 pontos, ganhou 2, perdeu 2. Sertãozinho tem 6, Taubaté tem 6, Votuporanguense tem meia dúzia. Até aí é o meio de tabela que o Soares falou agora há pouco. Só que o Nacional da capital, em 10º, tem 4 pontos ganhos. Aliás, o Taubaté, em 8º, tem 4 pontos ganhos. Melhor dizendo. O Nacional 4 pontos, sim, é isso. Batatais 4, Portuguesa 4, 15 de Piracicaba 4. Juventus em 4 jogos tem 3. Está fora por causa do saldo de gols. Mas o Juventus foi WO desses 3 pontos. Né? Contra o Rio Claro. Senão teria 0, né? Poderia ter 0, né? Água Santa tem 3 e o Audax tem 3.
Isso implica dizer, para a análise nossa aqui, que o Lanterna, o Osasco Audax, com 3 pontos ganhos, ele está a 4 pontos da Inter de Limeira, que tem 7 pontos ganhos e está entre os 4 primeiros ou 4 colocados. Olha o equilíbrio para baixo desse campeonato. Isso aqui é campeonato, se me permite, de Corinthians campeão, né? Igual o ano passado. Ninguém ganhava nada e ele foi ganhando e acabou sendo campeão. Como o futebol do interior, Soares, eu acho interessante isso aqui. Porque a federação ajuda os clubes com um certo valor em dinheiro até bom. Como é que os caras conseguem montar time ruim assim? O futebol está acabando mesmo, Soares? Está nivelando por baixo, né, Vona? Eu vejo que está nivelando por baixo, assim, você vai, assim, só para a gente ter uma noção, um pouco das partidas que eu vi da Copinha, né, dos meninos, que hoje, eu acho que eu até comentei isso aí com você. Você não consegue ver um cara assim, um cara acima, né, assim, diferenciado, antigamente você sempre via, né, os craques, e é uma coisa assim, é muito igualado, Vona. Então, assim, vamos falar, não chegamos ainda, mas falar do Palmeiras, você está falando de como, né? Você vê, o Palmeiras vem lutando com muito, tá com muito dinheiro aí e não consegue convencer com o time, né? Igual um exemplo na época da Parmalat, que entrou a Parmalat e tinha um monte de dinheiro, né? Mas conseguiu fazer um mega de um time. Tem dinheiro hoje e não consegue fazer um mega de um time. Naquele tempo tinha melhores jogadores. Então, mas isso que eu estou dizendo, hoje nivelou por baixo jogadores. Né? Os clubes, eu costumo falar o seguinte, você pega os clubes grandes do Brasil aí, antigamente, você tinha aí cada time, você tinha aí 4, 5 craques num time, dos times grandes. Agora pega os times grandes hoje aí, você vê, conta aí quantos craques. Você vê um nível, né? Tem um nível assim. Você me permite, vou tomar exemplo como você outra vez, porque sempre que a gente tem alguém que esteve lá em cima na crista, a gente sempre procura saber como funciona e primeiro você foi para o Palmeiras, depois você foi para o Santos. Santos primeiro. Santos primeiro. Então você chegou no Santos e estava jogando. Com quem você brigava pela posição lá? Quem Chulapa. Serginho Chulapa. Serginho Chulapa. Jogou no Santos, que tinha Serginho Chulapa, interessa ali os dois. No Palmeiras, com quem? Ele vai. Com quem? Ele vai. Fala alto porque eu não Ele vai. Quem vai? Centroavante vai. Não, então, por aí você vai vendo o que nós estamos falando, né? É para isso que nós trazemos gente desse porte aqui. Mas realmente isso aí responde aquilo que nós estávamos falando, né, Vona? Isso aí realmente responde. Você acaba de dizer. Então, e hoje, um exemplo, centroavante mesmo, né? Você vê, é uma luta aí, os clubes, para ter um centroavante, não tem. Né? Meia, é uma briga. O Palmeiras, quanto tempo está precisando do meia, né? Trouxe o Lucas e o outro menino aí agora. Vamos ver se dá certo, né? Pra gente ver se dá certo. Né? Então, realmente isso aí nivelou por baixo. Mas é que o Soares fala, meu bom, a gente vê na copinha, vê esses jogos mesmo. Você não vê um jogador diferenciado, aquele que pega a bola, ergue a cabeça, toca, sai, não tem. Parece que o futebol ficou mecanizado, pega aqui, toca ali, toca aqui, quer dizer, não tem. Aquele jogador que antigamente, aqueles 10, camisa 10, saudosista, você pega um de cá, um pita, que pega a bola, toca, sai, não tem. Infelizmente, e assim, e você não vê nenhuma, vamos usar o termo correto, e a gente não vê na perspectiva de alguém que pega no treinador, coisa de pegar e, quando tem alguém assim, parece que não vai, não tem chance. Você pega aquele, na Copa São Paulo, o Antony o número 11 do São Paulo, aquele menino lá é um craque. Só que todo jogo, às vezes ele era sacado porque tinha outro, meu Elinho, que era tão bom quanto ele. Só que ele era mais técnico. Então você não vê. Quem era o teu melhor armador do Santos? Meu armador no Santos era o... Ayrton Lira? Não. Pirita? Não, Mendonça. Mendonça. Era o Mendonça. Veio do Botafogo, né? Inclusive, cara, você falou aí agora, demora um pouco para lembrar. Outro dia eu vi uma reportagem, né, até ele está numa situação meio complicada, rapaz. Passou na televisão, né, ele estava com problema de álcool. Mas foi um baita. Bom, o melhor cara que eu vi bater na bola foi o Mendonça, cara. Mendonça. Jogava muito. E no Palmeiras, quem era o Tomé? Aí tinha Edilson, né, o Edilson pelo lado direito. Bom, o Palmeiras nesse período tinha 6 jogadores da seleção brasileira, né?
foi quando montou o time da Parmalat. Tem uma tristeza na vida, né? Quem que era o técnico? Tem uma tristeza na vida ter pertencido a um elenco desse. Não, quem que era o técnico? Muito feliz só de ter chego ali, mano, porque realmente foi quando a Parmalat montou aquele mega time, né? Tinha 6 jogadores da seleção brasileira aí. Zinho, Mazinho, Roberto Carlos, Edilson, Antônio Carlos, Evair, Edmundo, né? Então realmente era um mega no time. Deixa eu matar uma curiosidade, desculpa te interromper. O Edmundo, naquele tempo, ele era carniça, não era não? Como é que ele era? O Edmundo é o seguinte, ele dentro de campo ele era, né, bom, Terrível. Ele arrumava confusão, né, aquela coisa toda, só que ele pegava a bola e resolvia, né, não tinha... Ele arrumava confusão com o adversário, arrumava às vezes, o Edmundo e o Evair não conversavam. Ah, é? Não. Só que dentro de campo eles jogavam, mas eles não se falavam, porque o Evair era um centroavante que ele precisava que o cara, o ponta, né? Só que o Edmundo fazia, mas ele era individualista, só que ele resolvia, entendeu? Mas aí acontece, ele vai um mega do centroavante, uma moral, né? E aí sempre tem, eu lembro que nesse período que eu estava lá eles não conversavam. Porque o Edmundo era muito individualista, só que pegava a bola e resolvia. Como é que era? Eu preciso perguntar isso para ele. Tinha um monte de cobra lá dentro, um serpentário, aquele vestiário. Como é que era aquele vestiário lá, Soares? Ó, aí é que tá o negócio. Nunca te perguntei isso. Não, então, mas é legal você estar falando isso aí. Nós não chegamos ainda nesse ponto, mas nós estamos... É muito importante quem era o treinador no período. Outra serpente. Vanderlei e Luxemburgo. Então, só dá certo num time assim, tem que ter um centroavante, Muito obrigado. Muito obrigado. Bagagem. É a tese que eu defendo aqui, que o Luxa devia estar como treinador do Palmeiras hoje. Não, quando tem muito estrela assim, precisa ter um treinador de bagagem, um treinador estrelado, né? Sim. Um exemplo, lógico que tem um jeito diferente de ser, o Tite, por exemplo, né? Tem um jeito diferente de ser. Mas é um cara com uma bagagem, então chega no time grande, não tem jeito. Pode ter um monte de estrela lá, os caras mala pra caramba, mas aí tem um treinador que os caras respeitam. Eu vi o Luxemburgo chamar um dia parar treino assim e chamar os caras assim, chamar na conversa dura. Isso, sabe, no treino parar, os caras que é estrela e os caras ficam quietos. Agora você pega um treinador que não tem bagagem. Eduardinho Batista. Você sabe que então, uma grande preocupação, um exemplo, o treinador atual agora do Palmeiras, a preocupação é o seguinte: se a coisa for bem, de repente vai fluindo, né? Mas se tiver algum problema, problema também, porque não tem a bagagem para treinar o Palmeiras. Deixa eu ver se é em cima disso que ele está falando. Outro dia a televisão mostrou lá no banco de reserva do Palmeiras, o Praz e o outro lá não estavam com cara de boa gente não, hein? Bons amigos não. Hã? Não. É isso que eu vou falar, que assim, vai ter que ter pulso, né? Não, porque assim, agora tá vencendo, tá dando certo, tira um, coloca outro, tudo bem, mil maravilhas. Quero ver o que chegar na competição, uma Libertadores, se enfrentar um Boca lá na Argentina, aí é o jogo que todo mundo quer jogar, né, Soares? Aí quero ver se tem pulso de colocar quem tá bem, né? Então, se tá ganhando, quer dizer, os caras vai ficar na dele, mas aí perde um jogo, perde 2, aí aquele cara que tirou e ficou fora, pronto, os caras já não aceitam banco, aí já começa a complicação tudo. Treinador de time grande e cheio de estrela precisa ser um treinador de bagagem, não adianta. Falando nisso, vocês concordam comigo? Pelo andar da carruagem no Campeonato Paulista da Série 1, já entrando na Série 1, se não cruzarem ali, que eu não sei, você que sabe tudo aí para nós, se não cruzarem no caminho, Corinthians e Palmeiras, se não fizer a final do Campeonato Paulista, alguma coisa dá errado, tá? O ponto não está certo. Você concorda? Não, plenamente, porque o Corinthians, aí, se você for ver hoje, é o time que está mais pronto. O Corinthians perdeu 3 peças, e a peça que está faltando, assim, que está tendo a dificuldade de reposição é o jogo. Porque a defesa praticamente continua a mesma, sem o Arana com o Juninho Capixaba, também não está comprometendo, mas o demais do elenco era o time que está certinho, o time do Corinthians jogando assim, não está como o ano passado, mas mesmo assim,
Você pode ver esse jogo do Corinthians, o Tóquio, é o time hoje que está mais pronto hoje no campeonato, é o Corinthians. O Palmeiras é o time assim, mais badalado pelas contratações. Só que o Palmeiras também, se apertar aquela defesa do Palmeiras, jogo contra o Santo André no segundo tempo. Foi 15, 20 minutos lá do início do segundo tempo, foi um Deus nos acudas. Entendeu? O Palmeiras aí precisa realmente trazer um zagueiro ali, porque aí o time praticamente está bem encorpado. Tanto é que o Palmeiras é o time que recebeu menos cartão amarelo aí no campeonato, só 2. É o time também, é o segundo time menos faltoso do campeonato. Quer dizer, o Roger conseguiu aproximar mais os jogadores, só que a defesa, na hora do vamos ver, ainda dá aquele frio na espinha. Soares, não sei se eu estou sendo muito exigente, mas e não posso mudar nunca a minha maneira de analisar as coisas aqui, porque o que dá a venda do jornal teu, a assinatura do teu jornal, as publicidades que vende, é a credibilidade. Sim. Assim também é aqui no Canal 10. E assim são nas emissoras de rádio, qualquer canal de TV. Eu acho que o Corinthians merecidamente ganhou o Campeonato Brasileiro no ano passado. Mas, falando desse ajuste do Corinthians, se alguém, se um Palmeiras, se um Flamengo, se um Cruzeiro, se o Grêmio não tivesse abandonado o Campeonato Brasileiro, como abandonou de fato, como abandonou agora o Gaúcho, 12 times, ele é o vice-lanterna. Quer dizer, então espera aí. Eu não vejo, a não ser fazer o que o Carille está fazendo no Corinthians, para acertar um time, para poder ganhar algum título, com exceção de Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, que tem grandes elencos, e o próprio Grêmio. Eu não vejo alguém, porque o que aconteceu com o Corinthians no ano passado, desculpe o termo, mas é aborto da natureza. É aborto da natureza. Não tem como. Tanto é verdade, não é uma começo de temporada, todo mundo é começo de temporada. Palmeiras tem 9 pontos ganhos, 12 pontos ganhos, é começo de temporada também. Né? O Corinthians tem 9. Os outros, nos outros grupos, o segundo colocado do grupo do Corinthians tem 9, é o Bragantino com 6. O segundo colocado do grupo B, cujo líder é a Ponte Preta, cujo treinador é Eduardo Batista, o filhinho. Né? A Ponte tem 6, é líder, o São Paulo tem 4, segundo colocado. No grupo D, o Santos é líder com 7, o Botafogo tem 6. E no grupo C, que é do Palmeiras, o Palmeiras tem 12, São Bento tem 7 e o Novo Horizontino lá tem 7 também. Eu não vejo outra coisa, se não for montar um time mediano, como é o time do Corinthians, na minha concepção, merecidamente campeão brasileiro, no ano passado, porque soube aproveitar a fraqueza dos adversários, isso você sabe que é importante, é isso aí, fazer o que o cara ele faz. Porque não tem como outro caminho. Tem outro caminho, a não ser? Para mim, o clube Corinthians, que é muito grande, eles devem muito, mas muito mesmo, ao Carille e o Tite. Porque, na verdade, esse sistema do Carille, para mim, é a cópia do Tite. Quem começou esse trabalho no Corinthians dessa forma foi o Tite. Porque houve uma mudança total no Corinthians. O Corinthians vem com um problema financeiro tremendo já há tempo, tá? E deu certo dessa forma, porque senão o Corinthians estava quebrado, estava arrebentado, tá? Estava arrebentado. E deu certo porque esse sistema do Tite, para mim, na minha opinião, ninguém me falou não, eu penso que tem o dedo, mesmo o Tite fora tem o dedo, o Carille deve ter uma relação muito boa com o Tite, eu creio que eles devem conversar sempre, entendeu? Tirar a opinião, e deu certo isso aí. E o Carille também pegou um time sem estrela, na verdade você pode ver, sem estrela, e com essa maneira de trabalhar que para mim é o modelo do Tite, o Tite colocou e o Carille vem levando essa situação. Então o Corinthians deve essa situação toda aí ao Carille e o Tite, né? Porque senão, aí depois, lógico, aí teve a situação que você falou do Grêmio, da desistência, e
Palmeiras trocando de técnico. Também. Aí até isso aí faz parte, eu acho, né, do futebol. Mas merecidamente conseguiu, né, ser campeão. Se não fosse campeão, mas pelo menos estava brigando pelo título, né? Se não sai aí da briga o Grêmio, se o Palmeiras estivesse mais certo um pouquinho aí, né? Mas pra mim, é como eu tô falando, o Corinthians deve aí uma situação, porque o Corinthians, você vê, mesmo ganhando, eu tava vendo outro dia aí, eu não sei se é verdade, aquilo lá tava falando com essa situação do estádio e tudo aí, negócio de 1 milhão e... 1 milhão não, 1 bilhão e... 1 bi. É muita dívida, né? Então agora você imagina se estivesse numa situação ruim aí. E eles vêm aí com um time barato, né? Eles for analisar, um time barato e vem conquistando. Isso aí ajudou muito o Corinthians a sair da situação, porque senão o Corinthians está quebrado, mas muito quebrado. Hoje, sábado, está acontecendo a eleição para a diretoria do Corinthians, presidência. Aquele cara do PT que é deputado federal lá, como é que ele chama ele? O Andrés. Se esse cara ganhar, pode fechar o caixão e beijar a viúva, como diz o Silvio Luiz. Pode beijar. Rapaz, o Corinthians está devendo marmita. Pagou agora. Não pagou. Pagou? Está devendo para o segurança agora. Pagou? Pagou essa semana, só que o segurança do Corinthians entrou em greve. É? O Corinthians não paga o segurança. Nossa, e até a semana passada o Corinthians não tinha pago o prêmio do brasileiro para os jogadores. Olha, não tem Carille não, que vai dar jeito ali, viu? Não tem não. Você sabe por quê? O São Paulo brigou para não cair. Depois do São Paulo, a bem da verdade, o time mais vitorioso do Brasil, depois do Palmeiras, é o São Paulo. Depois, porque o Palmeiras foi o campeão do século. Século passado, mas é história. É história. Viveu. Alguém viveu aquilo lá. Você jogou no Palmeiras que ano? 3. 9-3. Lá se vão quase 20 anos. Não é? Sim. Veja bem. Corinthians deve, com juros, 1 bilhão e 800 do estádio. Vai fazer um ano que não paga uma prestação. Tudo que arrecada da bilheteria é para pagar o Odebrecht, que não concluiu o estádio, pagou o Odebrecht, e pagar a Caixa Econômica Federal. O Ministério Público está entrando na parada aí. Isso aí é briga de cachorro grande, esse negócio aí. Você já imaginou? Você já imaginou? O buraco é grande, viu? Ô Gil, você que sabe números. Não, a situação é complicadíssima, né? Você vê assim, quem passou e quem teve no passado esse problema aí, só que devido assim, a mesma proporção, que são um time da massa, o Flamengo. O Flamengo a gente sabe, o Flamengo não pagava ninguém, todo mundo queria jogar no Flamengo pela torcida do Flamengo. Hoje o Flamengo não. O Flamengo fechou o ano passado de receita 672 milhões. Líquido deu 139. O Palmeiras líquido deu 89 milhões. Bruto deu 520 Palmeiras. Aí, só que o Flamengo esse ano já se pode ver, está com o pé no chão. O que ele vai fazer? Ele está aprimorando o centro de treinamento do Flamengo, Bandeira, não vai fazer mais aquela loucura de contratações, vai dar, aproveitar partes da base e fazer contratações pontuais. O Flamengo quer o quê? Quer revelar mesmo, isso aí que sempre foi o intuito do Flamengo, né? Sempre foi de revelar. Quer dizer, no passado o Flamengo passou por isso. Só que os outros jogaram no Flamengo por quê? Sabia que não ia receber, mas jogava. No caso da história, o Flamengo e a torcida, que é conhecido o Flamengo mundialmente. E o Corinthians, que nem falou assim, o Corinthians toma muito cuidado aí por causa dessas coisas. Quem é a maior torcida do futebol brasileiro? Porque nós que fazemos, você também, seus pais. Hoje você não é mais aquele cracão de bola lá que jogava, não. Hoje você é nosso companheiro. Quem é a maior torcida? Flamengo? Eu acho que é Flamengo, não é? Segunda maior? Corinthians. Quanto deu o faturamento do Flamengo ano passado? 672. Menos 160? Você sabe por que 160? 510. 400. Então, 672 menos 160, 500 e... 500. É. 500, maior torcida. Palmeiras deu 500. Palmeiras deu 520, faturamento.
O Palmeiras, a média de renda do Palmeiras é 2 milhões de reais. Por quê? O Palmeiras nunca supera o Corinthians em número lá. O Corinthians põe 42, 43 mil torcedores. Só que o ingresso é quase a metade. São Paulo põe 60. Mas a 10 reais também. É isso que eu falo. Então são coisas, e muita gente na TV fica cobrando isso de mim. Essas coisas eu sei que existe isso. E para isso é que nós estamos falando aqui. Então veja bem, Campeonato Paulista. Só um complemento, o São Paulo hoje, na classificação geral, está em 11º lugar. O segundo e terceiro colocado do grupo do Palmeiras tem mais pontos que o primeiro colocado do grupo do São Paulo. São Paulo é o 11º Primeiro. Na classificação geral. De 16 clubes. 16 times. E se não ganhar do Botafogo agora, amanhã, porque se jogar igual jogou contra o Madureira no meio de semana, corre o risco até de perder o jogo. Né? Corre até o risco de perder o jogo. Então o Campeonato Paulista a gente vê aqui, Soares, o Mirassol, com a tradição, tem 2 pontos ganhos. O Menegildo, do presidente, que é meu colega, inclusive, lá em profissão, o Menegildo deve estar querendo dar tiro para todo lado lá. Nós deve explicar para ele, saber o que é que está acontecendo. Em 2006 é bom, o Paulinho fazendo ótimo campeonato igual o Alberto. A Ferroviária de Araraquara, 2 pontos ganhos. Os dois que não venceram o campeonato. Santo André, 3 pontos ganhos. Veja bem. O Linense, do Fernando Dalotelli, que estava feliz da vida porque ganhou lá da Ponte Preta, 3 pontos ganhos. Agora, o Corinthians tem 9, e nós não podemos esquecer, o time homogêneo, que vai longe, que eu acho que fica entre os 2 finalistas. O Corinthians perdeu para a Ponte Preta. Certo? O próprio Palmeiras está ganhando ali, mas a gente sabe que, a não ser esse último jogo, o Bragantino, os outros jogos, não sei se você viu, Soares, jogos do Palmeiras, o Gil, ganhou também naquela base. É contra o RB Brasil, perdeu o pênalti o RB, foi o Santo André no começo do segundo tempo, levou sufoco do Santo André. Complicado. Porque o Palmeiras também não é tudo maravilha, não. Ainda é, como eu falei, né? Tá com dinheiro, né? O Palmeiras está com dinheiro. Mas não vem convencendo, né? Você jogou quanto tempo no Palmeiras? Foi um período curto, né, Ron? Tinha o Evair lá que você brigava na posição com ele. Mas ainda você marcou uns golzinhos, não marcou não? Ainda fiz umas graças lá. Uma meia dúzia, não fez? Fez menos. Fez lá uns 5, 6 gols, tá vendo? Você fez mais que o Borges. E a questão é o seguinte, hein? Quanto que o Borges veio ganhando aí para... 500 pau. Rapaz, isso aí que... Né? Como é que pode, né, rapaz? Passe 33 milhões. 33 milhões. Né? Porque tem umas coisas no futebol que a gente não entende também. O Real Madrid, e eu sou torcedor do Real Madrid lá na Europa, o Real Madrid pagar 160 milhões, aquele molequinho lá do Flamengo, para mim aquilo é daquelas máquinas de lavar, uma lavagem de dinheiro, isso não... Posso até ser processado por isso. Mas para mim, aquilo é uma lavagem de dinheiro tão grande, daquelas que lava, enxágua, seca, e tem isso ainda já hoje, não tem? Que eu vi na televisão, e já deixa quase passada a roupa. Você entendeu? 160 milhões? Isso não é para tudo aquilo não. Não, ele não é para tudo isso, não. Tem pessoas aí que jogam muito mais que. Tanto é que a revista britânica ela escolheu as 100 maiores revelações do mundo, e o meia Mateuzinho do América Mineiro, que ninguém fala dele, ele ficou acho que 16º. O Vinícius Júnior ficou abaixo do Mateuzinho. Porque o Mateuzinho no fim da Série B, ele se contundiu. Para chamar o comercial, devo dizer a vocês, você nasceu na época errada. Mas eu nem sei como que os clubes estão fazendo, hein, cara. Não sei como que os clubes estão fazendo para manter, porque realmente isso faturou muito. Você escanelou ninguém. Olha, gente, nós vamos falar um pouquinho ainda, viu, do FFC, daqui a pouquinho no final do programa, tem Libertadores, e tem que falar da segunda divisão do futebol de São Paulo. Já teve o que lá, PVC? Conselho arbitral. Aí, ó, tá vendo? É só apontar o dedo lá. Já sabe, Já, o nosso arquivo ambulante. Voltamos já. Vamos
30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouro Oeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote Materiais para Construção, compartilhando conquistas. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Ele não deixa de continuar o papo de bastidor aqui, viu? Leozinho Lima, ô cruel. Ô cruel, manda calar a boca. É o terrível. Se vocês ouviram o que ele fala pra gente aqui, vocês vêm aqui, que abre a porta, entra e pega ele de pau. Aí ele manda calar a boca, rapaz. Olha só. Mas pode ir fora o que você estava falando? Pode, Sim, pode. pode. Então diga aí. Em desobediência a Léo Lima. Não, é que eu estava falando o seguinte, a coisa, eu acho muito complicado, exemplo, igual uma contratação de um milionário aí como o centroavante aí do Palmeiras, né? E tudo bem que às vezes leva um tempo de adaptação e tal. Rapaz, mas aí, se já vê um gasto desse aí, de repente precisa contratar um outro jogador da posição, os clubes não aguentam, vai, quebra mesmo, né? Não tem. Subfaturou, né, o futebol. Por isso que na Europa tem aquela lei lá que você tem um limite de contratação, tudo. Agora, se você vê como é que é o futebol, será assim que o Borja, a gente viu ele no fim, mais da Libertadores. O Atlético Nacional, ele vendeu mais de... montou um time praticamente. Uma vez só foi 6. 6. Você sabia desses times, de tudo que ele olha, o Armani, o goleiro, foi pro River, banco. O Central, não lembro que time foi o nome dele também. O Ibarra também saiu, o Borja, o Guerra, o Berril veio pro Flamengo. O Marcos Moreno, que foi pro Manchester City, emprestou pro La Coruña e agora veio pro Flamengo. E o zagueiro Davidson Sanches, que está hoje no Tottenham, é o único cara que firmou num time. Quer dizer, hoje ele tá, o Barcelona quer ele, quer dizer, desses todos que venderam do Atlético Nacional, então quer dizer, o Atlético Nacional não era tudo aquilo. A gente acaba concluindo que a fragilidade do futebol na América do Sul. É aquilo que a gente vem falando aqui. Isso, exatamente. A fragilidade dos times na América do Sul. Porque o Atlético Nacional foi campeão, quer dizer, chegou lá, foi até... Tanto é que chegou no Mundial, perdeu o Kashima Hunters, né, do Japão. Você vê, então não é tudo isso. O futebol sul-americano que está embaixo mesmo. Está embaixo e o futebol brasileiro está seguindo a mesma coisa. E o que me deixa intrigado é o seguinte, é que os caras que fazem rádio e televisão, que escrevem, por exemplo, você põe para assistir a Fox, dá nojo de ver o que eles fazem com o Flamengo. É o Flamengo, é o Flamengo, é o Flamengo. Quando eles escapam a quarta marcha, que cai na terceira, ele vem falar do Corinthians. O cara acha que ele fica malhando esses dois times é o que vai trazer o retorno comercial para o seu anunciante. E não é isso. O que traz o retorno, você sabe disso, é uma boa propaganda bem feita e oportunidades em que você vê naquela propaganda de adquirir o bem que você quer. Aí funciona a coisa. Você põe na Bandeirantes, dá mais nojo ainda, porque o tal de Neto, pelo amor de Deus, o Corinthians, você põe para o Band News, o Corinthians, você põe no outro lá, Band Sport, o Corinthians, quer dizer, não existem os outros times, né? Por isso que a ESPN dá um coro de audiência desses negros, de dar dó, né? Porque a grande audiência, em termos de televisão que faz futebol, é da ESPN. Por quê? Porque ela é imparcial, fala de todo mundo, de maneira legal, fala ali.
Então os caras ficam falando de jogadores que não faz sentido, não faz. Por exemplo, nós temos que falar um pouquinho de Libertadores. Quem é Scarpa? Esse que a Globo está falando, que o Adilson falou um pouco no anterior, esse Rodrigo dos Santos, esse menino. Tá certo, entrou até estrela, fez 2 gols, mas já está endeusando o menino. Não é tudo isso também. Tem. Varanda. Sevilha levou, tá lá. Nem relacionado pro banco tá ficando mais. Acho que a espanholada tá todo vendo falando assim. Mas eu acho que é por falta mesmo do que a gente estava falando anteriormente aí, por falta do craque no futebol, né? Então, o que acontece? É um destaquezinho, o pessoal já... E a mídia aumentou muito, né, Rona? Antigamente era... Muito restrito. Era assim, era pouca, né? A mídia era pouca. Hoje, quantos canais de televisão aí você... Né? Então, expandiu muito a mídia. Isso era notícia. E precisa de notícia. E aí dentro do futebol, cadê os craques para falar? Então, tem que, igual você falou esse meio, né, do Palmeiras aí, realmente não aconteceu nada ainda para ele. E tem que falar. Você é uma pessoa bem informada, e eu sei que você sabe disso, mas é bom a gente sempre lembrar, quando nós estamos falando de jogadores. O Palmeiras tem um menino no Sub-17, chama Alanzinho. A multa rescisória dele é 50 milhões de euros. Alanzinho. É uma promessa para o futebol, só que não sabe bater pênalti. Na final do Palmeiras, o último jogo que saiu, Da Copinha. da Copinha, ele puxou a fila para bater pênalti. Mandou para fora, quebrou a molecada. Os outros que vieram atrás foram errando um atrás do outro. Né? Mas o futebol tem muito isso aí. Também tem aquele menino lá do São Paulo, a multa do Marquinhos Cipriano lá também. É essa faixa aí também, de 50, 60. Tem gente ganhando dinheiro atrás disso. Pelo amor de Deus. O São Paulo deve. Não sei se o São Paulo deve marmita igual o Corinthians devia até esses dias, não. Entendeu? Mas o São Paulo também está devendo até os cabelos Você imaginou se o Corinthians não tivesse ganho os títulos que ganhou ultimamente? Com essa história, igual você falou, devendo até marmita. Marmita. Rapaz, eu vou te falar um negócio aí, porque eu vi, né? Torcedor do Corinthians, ia estar uma revolução lá naqueles... O Corinthians não ia conseguir. Os caras vão, eles querem bater. É muito Ia estar... se o Corinthians não tivesse ganho esses títulos que vem ganhando aí, você ia ver que confusão que ia estar. Porque os caras vão, eles agridem. Não é só, mas torcedor do Corinthians é o que mais faz Organizado, isso aí. né? Eu já vi isso aí, eu já vi essa tem situação. acesso ao CT, você vê os caras são... Olha, ainda coisas vão acontecer. Por exemplo, essa semana, a sede do Fluminense foi invadida por torcedores. E só não quebraram do lado porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro correu lá e segurou. Né? Porque senão... Não que a gente concorde com isso, né? Mas é a realidade. Mas o cara não aguenta a história. Chega a um certo É a ponto. realidade do negócio. Chega a um certo ponto. Por exemplo, hoje você é um torcedor, você foi um profissional de qualidade. Então, nós que estamos aqui de fora, a gente sabe o sentimento do torcedor. Sim. Vocês, jogadores, a gente vê entrevistas de jogadores até hoje, o jogador fala assim, é bem pior do lado de cá do que lá dentro. Porque lá dentro você sabe, eu dou conta de resolver. Eu estou aqui, posso até dar um chute aqui, pegar na orelha da bola e ela entrar. Então o torcedor, olha, vem aí a Libertadores. Por exemplo, Vasco da Gama meteu na quarta-feira no tal de Universidade Concepción 4-0 lá, com um time de meninos. A Chapecoense jogou com o time do Nacional, que é tricampeão mundial, 4 vezes 5, sei lá, da Libertadores, 5, né? Perdeu de 1-0, jogando em Chapecó. Vai reverter esse resultado lá, Chapecoense? Vocês acham que reverte? Difícil. Assim, pelo jogo, pelo que apresentou o jogo, no meio de semana, não tem condições de reverter. Também a Chapecoense perdeu vários jogadores no ano passado. O time está em reconstrução ainda, mas
não consegue reverter. Eu acho que não tem jeito. Agora, o Vasco, depois disso aqui, ainda tem o PVC, vamos lá, arquivo. Depois desse jogo aí, o Vasco ainda tem que jogar com outros times para depois chegar na fase de grupos, né? O Vasco vai pegar o vencedor do Banfield. O Jorge Rusterman, né? Ah. Então esse jogo aí. O Banfield. É. Um desses aí, né? Isso. Já não passa. Vocês estão bem, rapaz. Falando o nome desse clube aí. Já não passa. Já não passa, né? Já não passa. Porque eu vi o Banfield jogar aí outro dia. É time argentino, né? Joga, hein? Joga muito bem, hein? Complicado. Joga muito bem. E esse Jorginho ali, esse para dar trabalho para brasileiro é uma beleza. Primeiro que eu diga, né? Primeiro que eu diga. Né? Então, o Brasil vai para essa Libertadores com a expectativa de que nossos clubes possam fazer um nível para poder conseguir ganhar mais uma Libertadores, porque a Argentina tem 24, o Brasil tem 18, né? Só para confirmar com ele. Então, ver se alguns clubes brasileiros... Se for ver também a premiação da Libertadores, né, Walter? Você vê a Copa do Brasil, a premiação? Libertadores, hoje o campeão, ao passar das fases, vai receber em torno de 37 milhões. A Copa do Brasil, os times que entrar na primeira fase for campeão, vai ser em torno de 67 milhões. E agora já na segunda fase, São Paulo, Atlético Paranaense, Fluminense, tudo por jogo. Botafogo é 1,2 milhão por jogo. O Inter, né? O Inter, 1,2 milhão por jogo. Inclusive escreveu isso lá no jornal Extra, essa semana, hoje, dizendo que mataram o Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, deu tiro no pé. Acabou. Só tem 4 vagas. E tem uns desgraçados aí, que não sei onde é que os caras de onde vem, e dá ISO 9001 para a CBF. Pode um trem desse? Será que o Del Nero deu uma grana para poder receber isso aí? É os caras que fazem futebol. Mas você sabe dizer que tem. Infelizmente tem. Assim, porque se for analisar como uma entidade em 2 competições, você praticamente já priorizou a Copa do Brasil, que é mais curta. Tem que ser o contrário. O Campeonato Brasileiro, que é mais difícil, o Campeonato Brasileiro, ano passado, foi 18 milhões premiação. Primeiro, né? Agora você pega a Copa do Brasil aí, só para o time ser campeão é 50 milhões. Se passar todas as fases, pode chegar a 67 milhões. Bem, vamos aproveitar que o senhor está aqui hoje, já falando muito dos grandes clubes. Vamos falar um pouquinho do PVC, porque ele quase subiu o PVC em 2011, 12, né? 12, né? PVC, o que aconteceu essa semana na Federação Paulista de Futebol em termos de Série B? Diga lá. Teve o conselho arbitral, mas teve... Você pediu para fazer assim, né? Você deu a pauta do programa. E eu estou obedecendo, estou indo. Sim, Estou certinho? Sim, então tá. Teve o conselho arbitral, praticamente foi no dia 30, o PVC foi representado por Walter Alves, que é o Val, que é o presidente do time, onde foi delineado lá, praticamente tinha até 36 equipes que vão participar da segundona. Aí, no estádio São José estava interditado, regularizado o estádio São José, e as 2 equipes de São José do Campos estão, assim, pode disputar, quer dizer, não deram o ok ainda. Caso venha disputar, seria 38. Vão ser 3 grupos de 8 equipes e 2 grupos de 7 equipes, classificando 3 para a segunda fase. No caso, de cada grupo. 5 grupos classificando 3, 1 por índice técnico. Aí depois na outra fase não, já é mata-mata, né? Tipo assim, não vai ser mais de grupos. E a federação... Na primeira fase é grupos. Grupos. Depois mata-mata. Depois mata-mata. Aí o time vai ter 35 mil de ajuda na primeira fase, 60 bolas. Por mês? Não. Primeira fase, 35 mil, teria que ser por mês. Não vai quebrar a federação. É isso. E também não vai ter, só que não vai ter taxa de arbitragem. Pode ser 26 jogadores inscritos, até 23 anos, 3 goleiros. E tem a lista, seria a lista B aí, que você pode, números ilimitados de jogadores que, assim, juvenis que são da equipe. Só que tem que ter disputado alguma competição na Federação Paulista, pelo menos até o ano passado. Quer dizer, nós não, já não vai oferecer, praticamente não vai ser beneficiado. A gente disputou competição ano passado, se for muito pouco, vários jogadores já saíram, né? Não tem jogadores que oferecer. E na segunda fase, aí já parece que é 30 mil de ajuda da federação. Só você que foi jogador e que foi dirigindo o PVC.
que você achou disso? Primeiro, só para... não entendi aí, é 35 primeira fase, primeira 30 fase. Segunda fase? 35 mil na primeira fase, e quem passar para a segunda fase, parece que é 30 ou 33 mil. Já melhorou aí. Se eu não estou enganado, em 2011, 2012 aí, parece que era 5 mil reais. Não, parece que era 12, era em duas parcelas de 6, se eu não estou enganado. Duas parcelas de 6. Tudo isso em 2 parcelas. Mas aí depois descontavam uma série de coisas lá que não, na verdade não chegava nada. Ficava devendo ainda. Ficava devendo ainda. Mas o que você achou disso? Então, quer dizer, já melhorou um pouco aí. Você perguntou se era por mês, né, mano? Você falou, bicho, se era por mês. Já estou querendo 35 por mês já, né? Ajudava aí. Então, a questão aí é o seguinte, na verdade o que eu penso aí, que não sei ainda qual recurso que o FFC tem para disputar, né? É isso aí que a preocupação, na verdade, é essa daí. Você sabe por que você não sabe? Porque não tem. Não tem, né? Então, e é uma preocupação muito grande, porque realmente é muito difícil. Eu penso, por exemplo, até torço muito para as coisas dar certo. Eu imagino que eles devem estar pensando muito assim em tocar com a molecada, né? E até concordo com isso aí, né? Mas mesmo a molecada tem custo, mesmo assim tem custo. Então, tá certo que de repente você reduz um pouco os custos, mas tem custo. E a gente fica preocupado, até porque você vê, o Viriato é uma pessoa que a gente gosta, conviveu muito tempo, mas vamos torcer para que ache uma solução aí para não deixar, para não acabar o futebol nosso, né? A gente cai sempre naquela tese, né? Toda equipe tem que ter sua base. Tanto é que você vê, a federação chegou, funilou tanto esse campeonato, que agora é só com 23, até o sub-23, tanto é campeonato Paulista Segunda Divisão sub-23. E está dando essa prioridade dessa lista a mais para quem tem a base. Quem tem a base, você pode escrever uma lista à parte, vai beneficiar a base mesmo. Então, quer dizer, para sempre, o Soares, na época dele, o pessoal, muita gente passou, tem que priorizar a base. O time que não tem base hoje, não adianta. Você não vai a lugar nenhum. Enquanto não tiver formar uma base, a base é tudo no futebol. Isso aí. Sempre foi, né? Precisa. Cada vez está mais evidente, né? Certeza. É uma tese que você sempre defendeu. Sim. Não, isso aí eu acho que é fundamental. Se não tiver base, se você sobe depois cai, né? Precisa realmente ter a base. Agora, só pegando um gancho numa colocação que você fez aí, e não vai crítica nenhuma aqui. Como o Soares disse, a gente gosta muito do Zé, do presidente, tudo. Não é crítica, não, é até um alerta, que sirva de um alerta. Eu fui procurar que o FFC fez uma promoção no final do ano e ainda deu um exemplo. Eu sou membro, me puseram como membro do Conselho Deliberativo e me trouxeram 10 canãozinhos para vender, de 20 reais. Eu fiz meu cheque, paguei, disse, ó, se ganhar, fica para vocês aí, vai ficar para vocês. Faz outra rifa do que eu ganhar aí, que é para ajudar. Só que algumas pessoas chegam e perguntam para nós, não sei se perguntou para você do jornal, mas aqui na TV perguntam, quem ganhou aqueles prêmios do FFC? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E eu disse na época, olha, publiquem isso aí, quanto arrecadou, porque é para pagar custos na federação. Fazer uma transparência, porque eu estou vendo aqui, o Léo traz a pauta para a gente e a gente acompanha mais ou menos a pauta aqui. Ficou estabelecido na reunião o valor mínimo de ingresso de R$10. Tomara que essa diretoria não queira fazer, como o presidente fez aí, sócio do FFC de R$10 por mês. Porque eu acho o seguinte, R$10 por mês para a segunda divisão, a segundona, que é a quarta divisão, é muito pouco. O ingresso não pode ser vendido nisso aqui. Por quê? Nós sabemos que até o time pegar no brevo, para começar a ir bastante gente, são 500 pessoas que vão. Se você vende o ingresso a R$10, 500 pessoas dá o quê? R$5.000, né? O que dá de arrecadação? Não dá nada. Então as pessoas, nós, porque o FFC vai jogar 2 jogos em casa, na fase de grupos.
O cara vai lá 2 vezes no mês para ver o PVC jogar, é R$20 no preço que a federação pôs. Se sentar em qualquer bar, não há cervejas de qualidade, cerveja de menos qualidade. Começar a tomar cerveja 2 amigos, o que o cara vai gastar por mês para ir ver o PVC, R$20, eles gastam em 4 cervejas. Não sei se eu estou exagerando, e às vezes a pessoa está assistindo o programa e diz assim, mas R$10 está bom demais. Pode ser que está bom demais. Mas com o ingresso nesse valor aqui, não vai formar time para ir até o final do campeonato. Eu já tenho uma conversa na cidade, nós discutimos isso na última mesa aqui, já tem gente dizendo, se o PVC não vai até a metade do campeonato, depois para. Quer dizer, isso é ruim daquilo que nós falamos dos nossos órgãos de imprensa, Canal 10 e o teu jornal. Vende o jornal, vem a TV, porque dão credibilidade para o jornal, para o esporte, para o Canal 10. Se você perde a credibilidade, tanto a empresa jurídica como o ser humano, individual, perdeu a credibilidade, você está morto, cara. Então, o ingresso, Soares, e você sabe que despesa aparece, você viu lá quando o tempo você teve lá, como é que era, né? Muita despesa. Muita despesa. Não sei, me respeito se você concorda que R$10 está bom para poder ver um jogo do PVC. Eu acho que não pode, eu acho que é muito pouco. A questão é o seguinte, eu penso assim, que se for 10 ou 20, principalmente inicialmente vai ser, são os mesmos torcedores, né? Você tem, como você falou aí, tem um número de torcedores, se for 10 ou for 20. A ideia às vezes de colocar 10 é de chamar mais torcedor, mas a experiência que a gente tem provavelmente são do mesmo número, né? Enquanto o FFC não deslanchar, e é assim, começa, todo mundo fica na expectativa de ver. Aí se de repente formou um bom time, aí começa a aumentar o torcedor. Mas até isso acontecer, se for 10 ou 20, vai o mesmo no torcedor. Mas eu acho que é isso. Vou fazer uma comparação, se você me permite. O Gil vai emitir a opinião dele também. Eu acho que talvez seja o que a federação pense, isso aí, e os presidentes de clubes, daquilo que o Soares falou. Cobro 10 para poder chamar. Mas o que vende o jornal, o esporte, para ele ter assinante e para ele ser vendido na banca, depende da assiduidade dele. As pessoas saberem que se ele é assinante, chega na casa dele no sábado. Que tenha sempre uma manchete que chame a atenção para uma matéria que é interesse coletivo. E o Canal 10, sem menosprezo nenhum. Se eu trago um cara que não sabe nada de bola aqui no programa, o cara está passando, passeando, que tudo nós fazemos, e vê, espera um pouquinho, não tem um cara igual você no programa? Tem isso também. Fala, não, o Soares está lá, o Soares está no programa, vamos ver. O cara para ver. Eu estou entendendo. Então, deu para entender? Então, aí entra num negócio para nós analisarmos para fechar o programa. O que foi feito em termos de busca de uma comissão técnica até agora e de jogadores para o PVC? Diga lá, PVC. A gente tem conhecimento, assim, durante a Copinha teve alguns contratos, alguns jogadores até que estão para a Copinha, já tem um vínculo com o FFC, mas não sabe até quando. Já faz praticamente, aí, se for, é dia 8 de abril o início da competição. Estamos aí 60 e poucos dias aí próximos, já tem que ter uma base, já tem que ter um time treinando já, o Cris aí. Isso aí a gente não tem, né, bom? Outra coisa, aí, voltando do ingresso aí também, uma coisa que pode ser feita, às vezes os times fazem, que no Tuano fazem com muita maestria, se for 2 jogadores, assim, estipula um valor acessível, propõe 25 a 30. 2 jogos, se você for seguido, no terceiro jogo você tem um bônus. O Tuano faz muitos aí. Está sempre casa cheia. Bem, vamos pegar aqui o nosso palpite, então, do Campeonato Paulista, quando é brasileiro é brasileiro, quando é paulista é paulista, dos jogos que acontecem nesse final de semana. Vai querer palpitar, Leozinho? Vai, né? Como é que você está indo na loteria? 11, 12... Tá. Cadê
14 ainda não chegou, né? Cheguei nos 14 e faz uns 2 anos. Mas tá chegando aí, 11, 12? 11 e 12. Ué, tá bom então. Tá perto? Não, os palpites estão chegando. Tá perto aqui. Não, porque senão a gente vai ter que mudar os palpites aí, né? Tentar dar uma contrariada aí no negócio pra ver se... Não, é que a crise também não pode dizer, não gasta muito não. Arrisca, mas não gasta muito não. Diga lá, Leozinho, São Bento e Santo André, jogo de Santos, Léo. Vai dar coluna de meio, que os Santos vão se entender o que é. Na Santo André. Soares, Ituano e Ponte Preta. Ele é do contra mesmo. E se ele falar aqui, você pode ir. Também tem isso. Ponte, né? Começou bem a Ponte. Começou. Não, a Ponte não veio bem não. Acho que hoje, sim, os dois times, assim, eu acompanhei vários jogos, os times mais equilibrados é o Ituano e o São Bento. Os dois times que estão com o maior equilíbrio. Vamos mudar. Vamos mudar. Ituano? É Ituano. Ituano e Ponte Preta. Não, Ituano. Sim, ainda mais Ituano em casa, pô. Não, mudamos aí. Olha que bucha que sobrou aqui pra mim. Olha, São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto. Com essa bola aí vocês não vão ganhar, viu, Sobrinão? Vocês não vão ganhar não, isso vai dar coluna do meio. São Paulo. Você tá querendo derrubar o São Paulo, né? Não, mas o time é ruim. Mas em casa... Esse time sabe ser ruim. Esse time sabe ser ruim. Não, só vai jogar. Um time tem Sidão no gol. Peraí. Sidão. Red Bull e Bragantino, o que é que dá aqui, o PVC? Rapaz, esse jogo compra empate, sim. Empate? Red Bull e Bragantino. Vê o que você vai falar, né? Vê o que você vai falar. Palmeiras e Santos. Dá por. Oh, rapaz! Até que... Você vai jogar na loteca? Jogou? Triplo. Para aqui e dá lá. Então é capaz do Santos ganhar. Capaz do Santos ganhar. Ainda te prevenir, pelo amor de Deus, é que você vai falar. Novo Horizontino e Corinthians, o que dá faz? Novo Horizontino e Corinthians. Ah, para Corinthians. Corinthians? Para Corinthians, Soares. Vou deixar para você. São Caetano e Mirassol. Nossa, vai ser duro saber quem que é pior. Vai chorar ainda. Vai ser um jogo triste, hein? Empate. Deixa eu só para falar o último jogo aqui. Linense e Ferroviária, Soares. O Linense tem 3 é o lanterna com 3 pontos no grupo A e a Ferroviária a lanterna no grupo C do Palmeiras com 2 pontos. Coluna do meio. Coluna do meio. Aí é bom você falar isso aí, porque senão eu... Não, você já ia falar que o Linense vai depois não ganha. Se o Fernandinho da Lotérica estivesse aqui, ele ia falar que você está errado. Você sabe que ele é Linense, né? É, não sabia. Ele é Linense, velho. Mas vamos encerrar o nosso programa, agradecendo muito a vocês, agradecendo a Deus e a Jesus que nos dá a oportunidade de fazer esse programa, agradecendo muito a audiência que nós temos nessas mídias todas que você tem hoje à sua disposição. Lembrando, canal 10 na TV da Cabo Mix, na internet www.canal10.com.br. Estamos também em tempo real no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube e estamos em nosso aplicativo. Pelo menos nisso nós não devemos nada aos grandes canais de TV, né? Agora no dinheiro estão anos-luz na nossa frente. Leozinho, muito obrigado pela sua ajuda aí no programa sempre. Soares, você sabe que sempre é um prazer ter você conosco aqui. Você chega, você dá, como diz o caboclo, sustância ao programa. Você dá sustância, você traz informação boa. E antes de você se despedir, eu quero que você fale um pouco do jornal. Como é que está o jornal? Como eu falei anteriormente, o jornal, a gente está com novas expectativas aí, de passar online, né? Porque realmente a dificuldade é muito grande do papel. Mas estamos elaborando isso aí, provavelmente vamos colocar em prática aí logo mais. É o mundo digital que está aí. O mundo né? digital. Ô Soares, desculpa, você vai continuar falando, só para dizer, são 2.800 assinaturas que tem da Cabo Mix na cidade. Ela representa para nós 10% da audiência que tem online. 10% ela representa. Porque hoje o cara tira o celular e fica assistindo o programa. Pega o tablet, vê o programa. O cara senta no computador, vê o programa. Exatamente. Entendeu? Então, representa, com quase 3 mil assinaturas que tem, ela representa 10% da audiência que nós temos
nessa mídia aí. E assim vai ser o jornal também. Sim. É bom, mas eu já lá atrás já ouvia, né? Que realmente o impresso ia chegar uma época aí que... Então temos que acompanhar a evolução, né? E falar que é sempre um prazer estar participando e sempre que você convidar, estaremos juntos aí. Você sabe quem é que pode ler o jornal impresso? Velho igual eu, a velharada. Compra bilhete da Loteria Federal, essas coisas. Quando os jovens igual vocês estão jogando através da caixa aí, faz o jogo via online, né? Faz o jogo, nós vamos lá na lotérica, fica na fila dos velhos para poder fazer o jogo. A velharada vai morrer. Então no futuro é online mesmo, sabe? Não tem como. Mas a evolução tá muito grande, viu, Ana? A gente pensa aí, tá vendo uma matéria do dia sobre isso aí. Dentro de um curto prazo de tempo aí, você pode ter certeza que a coisa está muito, às vezes a gente não percebe, mas é muito louco essa evolução que está, uma coisa muito doida, cara. Então, dentro de um curto espaço de tempo aí, é surpreendente aí as mudanças. Um exemplo disso nós tivemos, o que é hoje, as coisas online, 2000 aquelas reuniões na Avenida Paulista lá, que faziam em 2015, 2016, né? É isso aí, né? 2016. Juntar 500 mil pessoas em 3 dias para ir à Avenida Paulista, do jeito que os caras fizeram, através da internet, se fosse através do jornal, demorava um mês, né? Por aí. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar participando, sabe que além de gostar muito de ir no programa e ter a companhia de vocês aí, é muito bom. Muito obrigado. Gil Cipriano, nosso arquivo ambulante. Mais uma vez, muito obrigado, grande companheiro, e até sábado, se Deus quiser. Vono, Léo, Soares, né? Quero parabenizar aí por mais iniciativas do jornal. Isso aí mesmo, né? Hoje a gente tem que... O mundo está mudando, e se você não mudar, você vai ficando, infelizmente, vai ficando para trás. Né? E hoje, assim, vamos falar assim, a pessoa, o assinante, ele está mais exigente por causa disso aí, né? Porque hoje todo mundo quer tudo online, né? Tudo online. Esse mundo virtual aí que está partindo, né? Que a gente tem que atualizar. Parabenizar o Soares pela iniciativa. Vão também, e a todos que acompanham a programação até sábado, né? Mais uma mesa redonda. Tomara que você aumente, duplique na internet os anunciantes. Porque sem anunciante nós não vivemos não, viu gente? É gostoso pegar o jornal e ler, né? Ver na TV, o Canal 10, nós precisamos. Deus te abençoe e que você cresça cada vez mais. Amém. Eu que agradeço vocês. Obrigado. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a Deus e a Jesus que nos dão a oportunidade de fazer o programa. Obrigado, Leozinho. Muito obrigado a todos vocês que nos veem nos vários sistemas e meios de mídia que nós temos hoje para poder chegar até você, até a tua casa. Amanhã, meio-dia, tem reprise desse programa. Sábado nós estaremos de volta, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, um grande final de semana.